palavra mais adequada para os senhores como hipocrisia. Hoje vai ser só isso. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Qual artigo, deputado? Artigo 57, inciso 7º. Tá. Senhor presidente, eu apenas quero, primeiro elogiar a condução de Vossa Excelência nos trabalhos. Esse artigo 57, ele diz respeito sobre as regras que permeiam o debate na comissão. Exatamente. E foi feito um acordo que Vossa Excelência chancelou, como Vossa Excelência deixou muito claro, não participou nem de um lado nem do outro, onde esse acordo previa a discussão pelo tempo de 10 minutos para deputados membros dessa comissão e de 5 minutos para não membros. Mas essa condição está relacionada ao cumprimento do acordo, que previu o encerramento das discussões às 22 horas. É de conhecimento público uma entrevista do senhor presidente dessa casa, Rodrigo Maia, dizendo que solicitaria a Vossa Excelência a continuidade dos trabalhos após as 22 horas. Portanto, conosco seria um descumprimento do acordo, visto que os deputados aqui que estão se manifestando contrários à reforma, membros dessa comissão, como eu, temos apenas 10 minutos para fazer o debate. Eu gostaria apenas que Vossa Excelência se posicionasse no sentido se vai manter o acordo previsto com todos, exceto o PSOL, que já ficou de conhecimento claro ontem, ou se não. Caso não haja, senhor presidente, seria prudente, desde já, reconstituir o tempo daqueles que são membros dessa comissão para 15 minutos e 10 minutos para os não membros, visto que o não cumprimento do acordo geraria um impasse em ambas as partes e, portanto, seria necessário, para o bom andamento e o cumprimento das regras estabelecidas, o cumprimento de 15 minutos para membros dessa comissão e de 10 minutos para não membros. Apenas um posicionamento de Vossa Excelência, que eu repito aqui, tem se mantido de maneira coerente e responsável na condução desde o início, é apenas para que a gente possa trabalhar os nossos posicionamentos técnicos aqui na comissão. Perfeito, deputado. Apenas esclarecendo, o acordo foi feito no sentido de redução de tempo, houve mais um rompimento de acordo. Por parte da oposição, eu tenho certeza também que o acordo de não encerrar após os 10 oradores também estaria prejudicado eu só queria entender, senhor presidente, porque o PSOL não participou desse acordo. Ontem ele disse que não participaria desse acordo. Todos os partidos, inclusive na orientação, no momento da obstrução, eu abri mão de usar o tempo de liderança, abri mão de usar o encaminhamento, o tempo necessário para cumprir o acordo que Vossa Excelência chancelou. O que nós estamos perguntando, e nós não queremos rompimento do acordo, inclusive a manutenção do tempo, contanto que seja respeitado a regra estabelecida no acordo do término da sessão às 22 horas. Eu digo isso porque muitos deputados que estão cumprindo o acordo, que participaram do acordo, diferentemente do PSOL que não participou do acordo, foram prejudicados na utilização do tempo. O rompimento do acordo nos prejudicaria, inclusive o debate anterior, e Vossa Excelência tem conduzido de maneira aonde o acordo está sendo respeitado, exceto por um partido que não participou do acordo. É diferente de descumprir. Quem não participou do acordo não está descumprindo, apenas seguindo a sua posição individual partidária. Eu preciso, senhor presidente, que nesse momento, já com prejuízo pelo adiantado da hora e dos deputados que já utilizaram a fala, que seja deixado claro, se Vossa Excelência manterá o acordo enquanto presidente dessa comissão e da maneira correta como vem conduzindo os trabalhos, e nós queremos a continuidade do acordo. Eu falo aqui como primeiro vice-líder da oposição, nós queremos a continuidade do acordo utilizando o tempo pelo acordo estabelecido de 10 minutos e 5 minutos. Senão, nós teremos a utilização tanto pelos não membros de 10 minutos e de 15 minutos pelos membros dessa comissão. Eu gostaria que Vossa Excelência chancelasse aquilo que já foi acordado anteriormente, ou se Vossa Excelência já entende que não mais, para que a gente possa tomar as devidas providências. Exatamente. Presidente, só para complementar, me permita aqui, só para complementar aqui o que o nosso companheiro de partido, Daliel, falou, na verdade, o acordo é não votar essa semana com relatório. Votar na semana que vem. Isso é o que está acordado. Para que isso seja ratificado aqui também, complementando a fala do companheiro Daliel. Exatamente. Deputado, apenas para acabar, eu acredito que acordo feito tem que ser cumprido. Apenas a questão das 10 horas da noite é uma questão que eu informei ontem, que se houvesse, eu não ficaria mais preso ao acordo. No entanto, pode ter certeza que com o diálogo a gente vai estar progredindo na comissão com muita tranquilidade. Vossa Excelência tomar uma decisão o mais rápido possível, porque se nós formos utilizar, no caso do não cumprimento das 22 horas, e eu entendo Vossa Excelência, eu respeito a posição de Vossa Excelência, Vossa Excelência está sendo transparente,
Mas isso não pode se esperar até esse período, porque ficará irrecuperável o tempo anterior. Então, por exemplo, quando chegar a minha vez de falar, e eu não me preocupei na lista de assinatura para fazer o debate, visto que Vossa Excelência garantiu que todos falariam, mas essa decisão de Vossa Excelência precisa ser o mais rápido possível, para que a comissão tenha conhecimento sobre os procedimentos que Vossa Excelência vai tomar. E nós respeitaremos esse procedimento, mas é importante que ele não aconteça depois de um prejuízo maior para todos nós, inclusive de todos os partidos. Então eu peço a Vossa Excelência, se necessário, suspensão por 5 ou 10 minutos, para que Vossa Excelência se reúna com quem for necessário, com os líderes da oposição e do governo, mas que Vossa Excelência tome essa decisão o mais rápido possível, para que não haja prejuízo na condução dos trabalhos aqui. E agradeço, Vossa Excelência, pela compreensão e a disponibilidade do tempo. Pode admitir essa proposta como constitucional. Muito obrigado, deputado. Com a palavra agora o eminente representante do Paraná, deputado Aliel Machado, do PSB. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, confesso que o tempo de 10 minutos, pela complexidade da matéria, não me permite detalhar todos os absurdos, as inconstitucionalidades, as malvadezas que essa reforma traz à população brasileira. Nós temos aqui hoje uma responsabilidade na CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é analisar o texto constitucional. Mas isso não nos desfere, isso não nos deixa longe de analisarmos essa proposta também, além da razoabilidade da questão técnica jurídica, como seres humanos. E nesse caso aqui, como representantes do povo, eleitos legitimamente pelo voto popular. E quando nós defendemos uma democracia, nós defendemos que a vontade popular e o interesse soberano do povo esteja acima dos interesses corporativistas, dos interesses financeiros. E quando nós defendemos a democracia, nós entendemos e acreditamos que o Estado deve existir para mediar situações que envolvem direitos fundamentais das pessoas. Esse é o papel do Estado, defender aqueles que mais precisam. Nós temos hoje no Brasil 25% dos nossos jovens desempregados. Ele é o dobro do índice relacionado aos demais brasileiros, porque o jovem já sofre hoje com os problemas relacionados à educação no Brasil, que é um problema nosso. O jovem já sofre hoje no Brasil por não ter experiência, por não ter acesso garantido nas universidades, que preza por uma seleção, tem que ser assim porque não tem vaga para todo mundo. E essa reforma é a continuidade de um planejamento econômico colocado à força no Brasil à época que o Temer entrou, ligado a uma série de outras medidas que aprofundam a desigualdade no país, que é o maior problema do nosso país. Porque ao tempo que nós somos uma das maiores economias do planeta, nós também somos um dos países mais desiguais do mundo, fazendo com que os nossos filhos e os nossos trabalhadores, que são os que produzem a riqueza no nosso país, não tenham sequer garantido o mínimo de dignidade para a sua sobrevivência ou para os seus assistidos. Vamos entrar no mérito dessa reforma, que tem a ver com a reforma trabalhista. A mesma reforma trabalhista que prometeu os empregos que essa reforma está prometendo e não trouxe. Mas ela trouxe mudança nas regras, que hoje submetem os trabalhadores a situações deploráveis, em contratos absurdos, autorizados por aquela reforma. Sabe quem fez aquela reforma trabalhista? Sabe quem relatou aquela reforma? Deputado Rogério Marinho, não eleito,
não reeleito para essa legislatura, alinhado com Temer, que hoje assumiu a responsabilidade de tocar a reforma lá no Ministério da Economia. É o mesmo. Veja como as coisas estão interligadas. E falando dessa reforma, quem diz aqui que essa reforma é para defender o Brasil, é para defender o Brasil daqueles poucos que hoje já tem muito, não para defender o Brasil daqueles muitos que não tem quase nada. A Seguridade Social, que inclui a Previdência, é um modelo de distribuição de renda no país, que tem a sua existência não apenas pelo depósito dos trabalhadores e dos patrões, mas por um regime de impostos, aonde todos, de maneira solidária, desde o primeiro dia de seu nascimento, começam a contribuir. É mentira quando dizem que um idoso que quer ter acesso ao BPC nunca contribuiu. Ele contribuiu sim, indireta e diretamente, quando ele não consegue o tempo mínimo para a aposentadoria. Eu quero os dados autoriais que o governo tem que mandar. Não existem esses dados, porque eles são injustificáveis. A única tabela que o governo mandou está lá na página 66 das justificativas, que diz que o governo quer economizar 1 trilhão e 72 bilhões com 400 milhões em 10 anos e 4 trilhões 497 bilhões com 400 milhões em 20 anos. Nos primeiros 10 anos, de 1 trilhão e 70 bi, 897 bilhões de reais, ponto 2, é no regime geral de previdência e no abono do PIS. Isso é cortar privilégio? Cortar as pensões como está previsto não é inconstitucional? O princípio do retrocesso? Quando nós prevemos aqui que uma mãe com um filho com câncer, uma mãe que tem um filho com câncer, não vai poder entrar na justiça para requerer o medicamento? Isso é combater privilégio aqui? Quando essa proposta aqui diz que um idoso miserável, porque a palavra na lei é miserabilidade, tem que viver com R$400 por 70 anos, é combater privilégio? Por que não fazem como fizeram com a reforma dos militares? Separem o regime geral da Previdência dos trabalhadores que ganham 2, 3 salários mínimos e vamos discutir os privilégios. Falem a verdade, é mentira que essa reforma aqui acaba com o regime previdenciário de deputado. Ela vai acabar para os eleitos em 2022. Não pega nenhum agora. É mentira. Aqui estão fazendo uma encenação. Nós temos aqui muitos dados. Eu poderia citar aqui os dados relacionados aos professores, as aposentadorias especiais que estão acabando dos vigilantes, dos enfermeiros. Eu poderia falar aqui sobre o absurdo de estabelecer uma idade mínima sem parâmetro da atividade laboral num país como o nosso. Vocês acreditam que um trabalhador, pela informalidade que nós temos hoje no país, que trabalha no serviço pesado, mão de obra pesada, ele vai conseguir viver até os 70 anos de idade para se aposentar? Porque é mentira que a idade mínima é 65. A cada 4 anos essa lei diz que ela vai ser reestabelecida. E quando você leva em consideração a média de idade, você puxa os mais pobres para baixo novamente. Porque quem vive mais puxa a expectativa de vida para cima. Eu prefiro ficar com a CNBB, que tem uma responsabilidade social, ao invés desses que negociam aqui nesses corredores a reforma dizendo que é a favor do povo e saem tomar os seus vinhos milionários aqui em Brasília, que tem os seus patrimônios elevados, que tem a vida garantida. A história cobrará um preço, e a história será a comprovação para aqueles
que analisarão as nossas vidas quando nós aqui mais não estivermos, sobre o compromisso. Eu sou cristão, eu acredito em Deus, e eu acho que eu tenho objetivo para estar aqui nesse mandato com a origem que eu tenho. E vou citar aqui uma frase do Padre Agostinho, do Santo Agostinho, nosso Padre Agostinho. O bom cristão deve permanecer alerta contra os matemáticos e todos aqueles que fazem profecias vazias. Existe o perigo de que os matemáticos tenham feito uma aliança com o demônio para obscurecer o espírito e confiar o homem às amarras do inferno. Essa PEC, na sua justificativa, tem 66 páginas. E é a PEC 06 de 2019. Portanto, é a PEC 666. E eu prefiro dormir com a minha consciência tranquila e ter a certeza de que quando eu não estiver mais nessa esfera, as minhas amarras não ficaram alinhadas àqueles que pisam naqueles que mais precisam. Não a essa reforma, não a essas inconstitucionalidades. Muito obrigado, deputado Aliel. Passa a palavra ao eminente representante do Rio Doce.